Olá! Antes de começarmos esta aula, daremos uma recomendação importante. Esteja preparado para enfrentar os imprevistos que podem acontecer. Analise com antecedência cada serviço que for executar e fique alerta. Falando nisso, essa aula será sobre os equipamentos de proteção individual e coletiva. Sabemos que esses equipamentos são fundamentais para a sua segurança. Vamos lá? Você deve lembrar que tensão elétrica são aquelas forças que empurram ou puxam os elétrons, aquelas forças que constituem o campo elétrico. Para identificar a existência de tensão elétrica, são utilizados os detectores de tensão, que servem para destacar o campo elétrico e alertar o eletricista sobre a existência de tensão elétrica no local em que ele vai trabalhar. Para trabalhos com equipamento ou trabalhos em redes com tensão, devemos utilizar os seguintes EPIs: botas de segurança, luvas e mangas isolantes, sempre adequadas ao nível de tensão. Com estes cuidados, evitamos sofrer um choque elétrico ou uma queimadura. Como exemplos de EPIs, são importantes também as roupas com características retardantes a chamas, proteção facial e capacete. Para tensões até 1000 volts, são utilizadas luvas e mangas de classe 0. Para tensões de 1000 volts até 17.000 volts, são utilizadas as luvas e mangas de classe 2. Para tensões de 17.000 até 36.000 volts, são utilizadas luvas e mangas de classe 4. Acima de 36.000 volts, devido à tensão muito intensa, não existe material capaz de resistir. Não há luvas nem mangas para estes casos. Nesta situação são utilizados bastões isolantes. O campo magnético é resultado da passagem de corrente elétrica por um condutor. Já falamos sobre isso, não é? Este campo causa um efeito de magnetização em todos os corpos que estejam dentro deste campo, como um ímã, fazendo com que apareça uma tensão elétrica entre o condutor com corrente elétrica e o corpo dentro do campo. Se este corpo for outro condutor e ele estiver em contato com a Terra ou em um circuito fechado, vai ser criada uma corrente elétrica. Sabe onde isso pode ocorrer? Em cercas que estão próximas às linhas de energia elétrica ou em adornos, como joias ou colares, usados por quem está executando uma atividade próxima a uma rede ou a um equipamento energizado, por exemplo. Evitar a influência destes campos é simples. Respeite os limites de segurança apresentados na norma regulamentadora número 10, a NR10, e utilize todos os EPIs obrigatórios para os trabalhos dentro da zona de risco. O campo de trabalho é dividido de acordo com a segurança de cada parte. Vamos ver cada uma delas? Zona de risco é aquela parte do campo de trabalho ao redor do ponto eletrizado. É de acesso restrito às pessoas capacitadas e autorizadas, com uso de EPIs e com rigorosa observação dos procedimentos de trabalho. Zona controlada é aquela parte do campo de trabalho ao redor da zona de risco. É de acesso somente de pessoas autorizadas e com o uso de EPIs. Zona livre é aquela parte do campo de trabalho ao redor da zona controlada. São locais fora do risco de acidentes elétricos. Estas zonas variam conforme o nível de tensão. Por exemplo, há uma tensão elétrica menor que 1 kV, a zona de risco tem um raio de 20 cm e a zona controlada tem um raio de 70 cm. Porém, se a tensão estiver entre 20 e 30 kV, a zona de risco terá um raio de 56 cm e a zona controlada um raio de 1,56 m. Veja nesta tabela alguns exemplos de distâncias recomendadas em áreas de risco e zonas controladas.
Atenção! Existem vários riscos que corremos ao não seguir as regras dentro da zona de risco e da zona controlada. Por exemplo, o mais grave é corrermos risco de sofrer um choque, de ser eletrocutados. Quem trabalha dentro destas áreas e não utiliza os equipamentos de proteção individual adequados para o nível de tensão, ou mesmo utiliza tais equipamentos de forma irresponsável, não seguindo os procedimentos ou o planejamento da atividade, está colocando a sua vida em perigo. Ao não se proteger, o corpo irá funcionar como um condutor elétrico para a Terra. Seja prudente e responsável, pois as consequências de um choque elétrico, como vimos, podem ser convulsões, parada respiratória, fibrilação, queimadura ou parada cardíaca. Estamos aqui para evitar esse risco e suas consequências. Lembre-se, coloque a vida em primeiro lugar, a sua e a dos outros. Um grande abraço e até a próxima aula.